satisfação a cientista do Instituto Oswaldo Cruz, a senhora Ada Maria de Barcelos Alves. Senhora Ada, muito obrigado por atender o convite aqui da Rádio Bandeirantes. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Obrigada a vocês. Bom dia a todos. Em áudio e vídeo, hein? Então, se você quiser acompanhar em vídeo também, entra no nosso canal no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Bom, eu queria pegar o gancho aqui, aproveitando a sua presença aqui, para falar um pouquinho sobre essa varíola dos macacos, né? Porque a gente tá escaldado, né? A gente tá escaldado. Eu tô apavorado, confesso. Talvez não pelos números, né? Porque a gente tem ouvido e tudo indica que, de fato, não tem nada a ver com a pandemia da Covid mesmo. A letalidade é menor. Enfim, então, nesse sentido, há diferenças brutais, felizmente, em relação à Covid, falando da varíola dos macacos. Mas o problema é que a nossa autoridade pública não aprende mesmo, né? Então, eu estava ouvindo dizer, muita gente boa dizendo que esse anúncio feito pelo Ministério da Saúde de importação de vacina para a varíola dos macacos, que está vindo tarde já está vindo tarde. Então, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso, sobre a doença em si e sobre a nossa ação ou inação na área da saúde pública, por favor. Bom, essa não é a minha área, a minha expertise, né? Eu não trabalho com o vírus da varíola, mas o que eu sei, a gente também, obviamente, começa uma nova doença, a gente tem que estudar essa doença e se informar. A varíola, essa varíola do macaco, que eles prefere até chamar monkeypox, né, porque ela não é exatamente, o macaco não é o maior transmissor da varíola, né, dessa varíola, é mais o homem mesmo, e a gente tem a vacina da varíola contra a varíola humana, ela, a princípio, ela protege contra a varíola do macaco, né, e só que o mundo parou de produzir essa vacina, porque a varíola humana foi considerada erradicada, foi o grande marco da nossa ciência e da vacinação. Foi em 1978, parou-se de se vacinar aqui no Brasil, porque não tinha mais o vírus circulando no Brasil, e depois, na década de 80, foi declarado que o mundo não tinha mais esse vírus. O vírus tinha desaparecido. Então, houve um acordo em que eles pararam de fabricar, e a vacina é uma vacina que a gente chama uma vacina viva, porque é o vírus, só que é um vírus que não é capaz de causar a doença. Mas aí é um vírus de qualquer jeito, então eles pararam de produzir essa vacina no mundo todo. E agora só tem alguns poucos países que têm um estoque dessa vacina. Por isso, acho que a demora, eu estou falando, mas eu não trabalho diretamente com isso, mas eu acho por isso a demora para se ter eu acredito que o mundo todo agora já está se organizando, né, o mundo todo, os países, principalmente os países da Europa e Estados Unidos, se organizando para produzir, e a Ásia também, né, os países, para produzir, acho que essa vacina em maior escala. Mas não é uma coisa tão trivial, porque você tem que ter toda a infraestrutura, as condições de segurança e tal, tem que crescer um vírus, né, fazer várias cópias desse vírus, que nada disso está montado para essa vacina, porque a gente também foi pego de surpresa. O fato é que a gente está vivendo um momento em que a gente está vendo uma pandemia atrás da outra, né? E os cientistas, existe uma previsão de que a gente vai ainda viver algumas pandemias. A gente ainda no nosso curto espaço de vida, a gente ainda vai viver outras pandemias, por conta um pouco do que o homem acha que pode fazer tudo nesse planeta sem nenhuma consequência. Então tem toda a questão do desmatamento, a questão do aquecimento global e tudo isso, que pode influenciar e a gente ter o aparecimento dos vírus que estão quietinhos lá na floresta, deles começarem a se espalhar para as cidades e tal. E como a gente tem esse mundo globalizado, qualquer momento que uma pessoa se infecta na Europa, no dia seguinte ela já está aqui e pode espalhar o vírus por aqui. Eu não sei se vocês estão me escutando. Estamos sim, está perfeito para a gente aqui o áudio. A uma imagem travadinha travou na imagem, pouco,
Mas o áudio tá perfeito, né? Ótimo. E o importante é que a gente consiga se ouvir aqui, né? Lógico. Que a gente consiga conversar. E, Ada, mesmo não sendo a sua área específica de atuação, a explicação é essa, acho que deu para entender, o nosso ouvinte entender como que como que está essa questão da produção da vacina no mundo. Aliás, esse é o nosso tema principal aqui dessa conversa, né, Agostinho? A necessidade da produção de vacina, porque a senhora está falando sobre a gente estar saindo de uma pandemia, entrando em uma situação de uma doença surgindo na cola de outra, e a gente nem saiu da pandemia da Covid-19 ainda, né? Nem saiu. Apesar dos números estarem cada vez mais positivos para o nosso lado, a gente ainda está vivendo essa situação. E a necessidade de vacinação possivelmente vai seguir. Como é que a gente está em termos de possibilidade de produção de uma vacina aqui no Brasil para os próximos meses, para que a gente tenha uma garantia de conseguir manter calendários de vacinação mais rígidos, melhores para todo o país, né? Porque a realidade da vacinação em São Paulo não é a realidade da vacinação em vários cantos do país. A gente sabe que a situação está muito desigual, infelizmente, por falta de doses, principalmente, né? Esse é um problema que a gente... a comunidade científica já fala sobre isso há muito tempo, da gente desenvolver o nosso know-how, né? A gente ter a infraestrutura para produzir as vacinas, que quer que seja, porque, voltando um pouco no tempo, assim, a gente tem que entender que uma vacina, você não produz uma vacina, não desenvolve. Uma coisa é produzir uma vacina que já está testada, e aí, como se, por exemplo, pode ser essa vacina... A vacina da varíola que a gente usava até 1978, e então aquela vacina já está testada, já sabe-se quase tudo sobre ela, né? E então montar a infraestrutura para produzir essa vacina. Outra coisa é desenvolver uma vacina, como por exemplo no caso da Covid, e que a gente não sabia nada sobre a doença, a gente não sabia nem sobre o vírus. O vírus, a gente que eu digo, o mundo, né? A gente descobriu, identificou esse vírus no final de 2019 e foi uma velocidade que, para o público leigo, pode achar até que demorou muito, mas foi uma velocidade estonteante, a velocidade no momento em que se identificou o vírus, até o momento em que se começou a testar já as vacinas em voluntários, humanos. No meio de 2020, quer dizer, 6 meses depois que a doença que foi decretada a pandemia, menos de 6 meses, a gente já estava testando, a gente, que eu digo, o mundo, já estava testando algumas vacinas, né? E depois, no final de 2020, início de 2021, as pessoas começaram a tomar as vacinas. Aqui no mundo, aqui no Brasil, demorou um pouco mais. Mas, então, isso representa um avanço enorme na velocidade em que se produz uma vacina, em que se desenvolve uma vacina, que normalmente uma vacina demora cerca de 20 anos para ser, desde o momento em que se identifica um vírus ou uma bactéria que está causando aquela doença, até o momento de se ter uma vacina para imunizar em grande escala. Mas por que foi tão rápido também? Porque já tinha investimento em pesquisa de décadas, estudando vários vírus e várias vacinas. Então já tinha um estudo grande da vacina do SARS-CoV-1, né, do SARS-1, por exemplo, que já tinha tido um surto grande anos atrás. Então já existia esse que a gente chama esse background, né, essa infraestrutura e esse conhecimento que permitiu que se desenvolvesse essas vacinas tão rápido. Então isso é importante que a gente tenha no mundo todo, mas que tenha no Brasil também, e que a gente possa, que o governo entenda que é importante continuar investindo na ciência e no desenvolvimento de vacina, mesmo que a gente esteja num momento, por exemplo, em que acabe a pandemia e que o vírus desapareça por um tempo, vamos dizer, porque a gente acredita que o vírus, por exemplo, do SARS-CoV-2, que é o que causa a Covid, a gente acredita que esse vírus não vai mais sumir, a gente vai ficar com esse vírus que vai virar um vírus que ocorre que a gente chama sazonalmente, no inverno, como o vírus da influenza, que causa gripe. A gente acredita que vai ficar menos grave, né, o efeito do vírus, mas ele não vai sumir completamente do mundo. Então, a gente vai ter que tomar a vacina, provavelmente uma vez por ano, para poder ficar protegido contra
a infecção ou contra pelo menos os casos graves da doença, né? Que é o que a gente está vendo atualmente. A pandemia não acabou, mas ela está muito mais, apesar do número exorbitante de casos, eu acredito que hoje em dia, como um amigo meu falou, hoje em dia quem não teve Covid é até constrangedor, porque parece que você não saiu, não botou o pé fora de casa, porque é quase impossível que alguém não tenha tido contato com alguém infectado. E as vacinas que estão aí por enquanto, elas não protegem contra a infecção. A gente se infecta, mas a gente não desenvolve a doença grave como desenvolvia até um ano atrás, 1 ano e meio atrás. Então, essa é a questão mais importante. Tá certo. Estamos conversando com a cientista Ada Maria de Barcelos Alves, do Instituto Oswaldo Cruz. A senhora falou em investimento, né? A senhora falou em investimento na área da ciência, que é o que parece nós menos fazemos aqui no Brasil, né? Mesmo depois de tudo que aconteceu, mesmo depois da comprovação de que investir em ciência não é gasto, né? É investimento mesmo, e a pandemia deixou muito claro isso, o governo federal tem anunciado cortes atrás de cortes também na área da ciência, né? Tivemos um anúncio ontem de um bloqueio também na pasta da ciência e outros tantos que vieram antes. Estava lendo aqui que o orçamento, viu, Ana, desse ano para a ciência, para pesquisa, esse ano de 2022, ele é 38% do que foi investido em ciência em 2014. Estamos andando para trás, né? A gente está evoluindo mesmo, a passos largos. Quando é que essa realidade vai mudar, hein, doutora Ada? Isso aí a gente teria que ter uma bola de cristal, mas a gente tem que continuar lutando e continuar trabalhando para sensibilizar as nossas autoridades e a população de um modo geral, porque eu acho que a população também pode cobrar isso do governo, da importância de se investir em saúde. Como você mesmo falou, não é um gasto, é um investimento, assim como na educação. Então, a pandemia deixou cristalino, eu acho, a importância de se investir em saúde e se investir na ciência, no desenvolvimento, não só no desenvolvimento de uma vacina específica, mas na formação das pessoas, que a gente chama do RH, porque a gente não chega no ponto em que eu cheguei estudando, só fazendo a faculdade. A gente faz mestrado, a gente faz doutorado, a gente desenvolve teses, a gente publica artigos. Isso tudo é muito longo, isso precisa de investimento. É caro, esses estudos são caros, o material é quase todo importado, então piorou ainda, não só dizer que tem 30 e poucos % de redução no nosso orçamento, mas que em 2014 a gente comprava um material por um valor, hoje em dia a gente compra 3 vezes mais, 5 vezes mais caro, porque tudo é em dólar ou é em euro. Então tudo isso é importante que a população entenda e cobre, né, dos governos, que investir em ciência, investir hoje, você vai colher esse fruto daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Eu, por exemplo, eu tenho alunos que eu formei e que trabalharam na Fiocruz no nos testes e na aplicação da vacina da AstraZeneca, que a Fiocruz produz, né? Veio, graças à IFA, que veio lá da Índia, a vacina que foi desenvolvida em Oxford, em colaboração depois com associação com a AstraZeneca, e a Fiocruz produz, Biomanguinhos produz essa vacina. Tem alunos meus que foram meus alunos, tem aluno que fez mestrado comigo, doutorado comigo, que estão trabalhando nessa linha de frente. Então, não necessariamente eu estou lá na linha de frente, na vacina específica da AstraZeneca, mas eu formei pessoas que foram para lá. Então, isso é importante, entender que é uma rede que você vai formando. E você parar o investimento agora, você diminuir esse investimento, o efeito disso a gente também não vai ver só hoje, a gente vai ver daqui a 10 anos, como isso a gente atrasou, como a gente está, como você disse, andando para trás. E isso é muito, muito perigoso, porque, por outro lado, os vírus e as bactérias não estão querendo saber disso. A gente está vivendo um momento em que tudo é muito mais rápido, né?
Como a gente, antigamente, uma doença que aparecia na Europa, ela demorava muito mais tempo para aparecer aqui. Hoje em dia, como eu falei, a pessoa pega um avião, em 10 horas ela está aqui, ela não sabe que ela está infectada, e tudo é muito rápido. Se a gente fizer tudo certo, né, ainda assim a gente vai ter que continuar produzindo vacina e investindo nessas pesquisas para isso. E, inclusive, o que eu ia perguntar vai um pouco nesse sentido, Ada, porque a gente teve aqui o anúncio de várias pesquisas, né, ou projetos de pesquisa de desenvolvimento de vacinas nacionais para a Covid. Tem uma, inclusive, que está com uma expectativa muito promissora, né, se um dia a gente estiver no mercado, que é uma vacina spray, né, para ser colocada direto no nariz. Outras pesquisas estão em andamento, e o que eu queria saber da senhora é se existe alguma dessas que você enxerga como algo mais promissor, para que em algum tempo a gente tenha aqui no Brasil, ou se está tudo ainda muito solto, muito distante da gente, né? Se na realidade a gente não deve ter uma vacina de produção nacional tão cedo. É difícil dizer, porque eu também não acompanho como todos os estudos de todas as vacinas, quer dizer, a gente acompanha o publicado que sai na mídia, mas como é que estão em que pé estão cada uma dessas vacinas, desses projetos. Mas, como eu falei, é importante que a gente também, no meu ponto de vista, a gente não investir numa vacina só, numa estratégia só. E a Covid também veio mostrar isso, porque a maioria das pessoas que tomaram, por exemplo, a terceira dose da vacina, as pessoas tomaram uma vacina diferente da primeira e da segunda. E isso, os estudos no mundo todo têm mostrado que é bom misturar estratégias diferentes. Tem a vacina. O sinal comprometeu demais agora com a doutora Ada. Vamos ver se a gente consegue pelo menos restabelecer com ela para se despedir, porque agora não deu. Nessa última resposta não tinha mais como manter. E olha, para quem acha que a nossa produção na área de ciência, tecnologia e tal é insignificante, é inexpressiva, e tem muita gente, e é um discurso também que interessa a algumas autoridades, dizer, não vale a pena investir, né, na pesquisa, nos nossos cientistas. Olha só que coisa legal, Ana, saiu agora esses dias, estava procurando e achei aqui. A Universidade de São Paulo, a nossa USP, é a melhor do mundo em odontologia e zoologia. Olha... A melhor do mundo em odontologia e zoologia, segundo o ranking que foi divulgado das universidades do mundo inteiro. Não, tá, repetir, é a número 1, é a top, tá lá no posto mais alto, a USP em odontologia e zoologia. E também tá entre as 10 melhores do mundo em outras 6 áreas. Psicobiologia, ciência e tecnologia de alimentos, o que é muito, muito, muito importante. Entomologia, que eu não sei o que é, confesso, vou procurar para ver o que é. Matemática aplicada, medicina tropical e medicina legal. Então, assim, para quem acha que os nossos pesquisadores, cientistas ficam de papo pro ar, gastando dinheiro de bolsas, né, financiadas com o nosso imposto, não é verdade isso. Não é. E para nosso conhecimento, porque eu também não sabia e aprendi, essa entomologia é a ciência que estuda os insetos. Pronto. Já aprendemos mais essa. Tá vendo? Já valeu. A gente não está conseguindo colocar a fala aqui da doutora Ada Maria de Barcelos no ar, mas a gente pode pelo menos agradecer, porque eu acho que ela está escutando a gente ainda, pelo que o Lucas está falando. Então, agradecer aqui a pesquisadora da Fiocruz, a Ada Maria de Barcelos. Obrigada aqui pelo papo com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Uma pena que a gente não tenha conseguido concluir da maneira que dava, mas nem sempre o sinal contribui aqui com a gente. É isso.